Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscaremos os ensinamentos de Jesus para melhor compreendermos a profundidade destes, que muitas vezes se manifestava através de parábolas e sempre com o objetivo de que a entendêssemos no decorrer do nosso processo evolutivo. Isso que temos que entender quando lemos os evangelhos, os ensinamentos de Jesus. É preciso que nos debrucemos, é preciso que busquemos auxílio daqueles que nos trazem uma leitura mais profunda, porque já adquiriram uma compreensão maior, já adquiriram olhos de ver, ouvidos de ouvir, então conseguem, né? Nos auxiliar com as suas interpretações mais abrangentes, mais profundas. Mas é um processo. Ele escreveu para todos sempre, né? Para que cada um fosse compreendendo e aprofundando na medida em que vai desenvolvendo o seu entendimento. Mas hoje vamos buscar algumas passagens do livro Trigo de Deus, da Amélia Rodrigues, uma grande educadora, enquanto esteve aqui encarnada, e que depois continuou esse processo de aprofundamento dos ensinamentos de Jesus, que sempre foi muito afeita a isso, e através do Divaldo Franco, ela nos traz belíssimas páginas, vários livros que são pérolas. Vamos pegar aqui uma passagem do Trigo de Deus, começando pelo hino da alegria. A musicalidade alentadora da esperança cantava em toda parte, naqueles dias, o hino de alegria entre os seres renovados. As notícias de júbilo espocavam e os corações exultavam, com expectativas que se transformavam em realidade ditosas. O povo trazia até ele os seus enfermos, e a variedade das doenças recebia o mesmo tratamento do amor que libertava. Coxos e paralíticos confraternizavam na recuperação. Cegos e surdos comoviam-se na mesma faixa da saúde recobradas. Mudos e epiléticos abraçavam-se após o beneplácito da recomposição orgânica. Loucos e obsediados voltavam à serenidade ante o seu olhar misericordioso e sua palavra generosa. Esfaimados de pão e de verdade, repletavam-se, e por onde passava Jesus, pegadas luminosas permaneciam inapagáveis. Deus, aliás, a todos ele atendia, a todos consolava, e à medida da boa nova penetrava fundo nos seres. E a melodia da boa nova penetrava fundo nos seres, como um punhal de luz que lhes rasgasse as trevas densas da ignorância. Muitos, fascinados, acercavam-se-lhe como candidatos à revolução que ele pregava e vivia, a revolução do amor incondicional. Ouvindo-lhe, porém, as admoestações e diretrizes, afastavam-se cabisbaixos, receosos. Este se encontrava ligado a compromissos inadiáveis. Esse necessitava regularizar negócios interrompidos. Aquele deveria sepultar o pai que morrera, e por isso não o podiam seguir. Sem agastar-se jamais, ele os compreendia, mas continuava o ministério. A hora, porém, se aproximava e não era possível postergá-la.
Ele chamou outros 70 discípulos, conforme narra Lucas, e mandou adiante de si, 2 a todas as cidades e lugares aonde ele estava para ir, a fim de anunciarem o Evangelho. Instruiu-os, quem desejar procurar essa passagem de Lucas, é no capítulo 10, do versículo 1 ao 20, em que está, nesses trechos, está lá esses 70 que Jesus definiu, que não tem nomes, né? Mas que Jesus dava-lhes incumbência de partirem 2 para se adiantarem nas cidades em que Jesus passaria, né? Já indo preparando ali o caminho. Instruiu-os com amor, e suas foram melodias incomparáveis. Nenhuma preocupação deveriam manter, somente entrega total e o serviço reto. O hino de alegria foi então entoado pelos seus lábios em recomendações ímpares. Nunca mais seria olvidado, e suas diretrizes permaneceriam como roteiro perene. Todos que o amam têm esculpida na alma essa canção de alegria, de serviço e de paz. Eles partiram emocionados e, ao retornarem, narraram os sucessos, como os espíritos infelizes se lhes submetiam, como os problemas eram solucionados, como as serpentes e os escorpiões eram pisados sem qualquer dano. O terreno estava, pois, preparado, e por isso estuavam de felicidade. Contemplando-lhes o encantamento juvenil, o Senhor contemplou-lhes a narrativa, asseverando que a sua alegria não deveria vincular-se às conquistas realizadas, mas antes deveriam regozijar-se por terem os nomes escritos nos céus. Não ficaram escritos na terra, mas escritos nos céus. Somente a interação, pensamento e atos faculta o registro do candidato do Evangelho no livro do reino dos céus. As conquistas terrestres passam rápidas, mas as realizações de autoiluminação e fraternal auxílio permanecem inalteradas como tesouros de valor inestimável. A sua palavra em si mesma é um hino de alegria à vida e de louvor constante ao Pai. Transformada em ação, conduz à humildade, à renúncia, ao pleno amor, ou melhor dizendo, ao amor pleno. Cada pensamento dele é como um raio de sol penetrante e vencedor de sombras. Por muitos séculos, a lição de trabalho dos 70 sensibilizaria almas que se doariam ao ministério com alegria e manteriam viva a sua lembrança e a sua mensagem. 12 séculos depois, renasceu aquele discípulo amado, o pobrezinho de Assis, que o traria de retorno ao convívio da humanidade. Passou ao futuro como o irmão sempre alegre, que renunciando, tornando-se menor, o servo dos seus servos, entoou o hino de alegria perene, deixando inscrito o nome para sempre no livro do reino dos céus. Francisco de Assis reencarna em 1200 e alguma coisa, né? Então, é por esses tempos que esse discípulo querido retorna. E continuando no texto seguinte, eis aqui o homem, a sua presença incomodava. A pulcritude e o absoluto desinteresse
pelas quinquilharias humanas, tornaram-no antipático aos poderosos, e a sua autoridade moral apavorava os fracos que se haviam investido de falsa força. À medida que crescia a sua realidade entre as pessoas, mais aumentava a onda dos ódios e ressentimentos contra ele. Insubmisso aos dominadores de Roma e de Jerusalém, não os respeitava porque lhes conhecia as misérias, embora não os combatesse. Ou seja, ele não seguia, né, a esses dominadores, mas não os combatia, mas não os respeitava em sentido de dar-lhes crédito, né? Mas não os combatia. Eles eram necessários aos seus coevos que se lhes assemelhavam. Então, estavam desenvolvendo ali, né, o seu trabalho, aqueles que se submetiam a isso. Seria breve o curso da sua realização, e ele o sabia. Por isso não se detinha ante nada, parecendo mesmo querer que tudo acontecesse, que lhe chegasse a morte, a fim de que triunfasse a vida. Desde a morte de Herodes o Grande, a Palestina estava em conflitos que se alastravam a partir da sua enfermidade. Que se alastraram a partir da sua enfermidade. Na demência do poder, a sua crueldade fez-se insuportável, e por temer não ser pranteado após o decesso, quanto gostaria, deu ordens para que fossem aniquilados os judeus ilustres que mandara aprisionar o hipódromo. Igualmente deixou instruções para que seus guardas-costas matassem Antípatro, seu filho. Esse Alexandre o Grande, aliás, Herodes o Grande, né? Ele foi muito, muito, muito cruel, mandando matar o próprio filho. O reino ficou dividido entre os seus outros vários filhos, incapazes e pusilânimes, quer dizer, frágeis, inseguros, né? À exceção de Herodes Antipas, outro filho de Maltace da Samaria, sua quarta mulher, o qual mandaria degolar João Batista à instância de sua sobrinha Salomé. Sucederam-se, então, aos intérminos de violência, inclusive perpetrados por Arquelau, etnarca dos territórios da Judéia, da Samaria e da Idumeia. Incapaz de frear os acontecimentos em Jerusalém, convocou o exército e, num banho de sangue, ceifou 3.000 vidas. Depois foi exilado para Viena, aproximadamente no ano VI depois do Cristo, por ordem de Augusto. Em tal desordem, a Palestina passou a ser administrada por procuradores militares, com destaque entre eles para Pôncio Pilatos, que se tornou famoso em razão dos acontecimentos que lhe assinalaram o período com a prisão, julgamento e morte arbitrários de Jesus. O poder religioso, confundindo-se com o civil e o militar, criava no país uma rede infindável de intrigas, suspeitas e perseguições que tornaram insuportáveis as vidas brilhantes, as vidas daqueles que realmente queriam o bem, né? Os triunfadores de um momento eram, noutro instante, combatidos pelo medo de derrubarem os seus chefes, e as ameaças sucediam-se em malhas perigosas. A fortaleza Antônia, a noroeste do Monte do Templo, vigiava a inquieta Jerusalém, desafiando o poder do Sinédrio e a
própria exagerada dos sacerdotes. É nesse cenário de conturbação e paixões que se encontra Jesus. Depois de preso sem culpa formal, vendido traiçoeiramente pelo amigo invigilante, ele foi conduzido à presença de Pilatos, que desconhecia as tricas e astúcias religiosas desse povo apaixonado e vingador. Aguardando um Messias que lhe concedesse o mundo, repudiou Jesus, que lhe oferecia a paz. A doação eterna preferia a transitoriedade terrena e, para consegui-la, utilizava-se de todos os instrumentos imagináveis. Após dialogar com o prisioneiro e deslumbrar-se com a sua altivez, Pilatos não lhe notara qualquer conduta ou pensamento passível de punição. Desaponador. Tentara, por isso mesmo, negociar a sua vida pela vida do salteador Barrabás, sem conseguir êxito. Então, realmente, Pilatos não conseguiu ver nada, óbvio, que desabonasse a Jesus. Inclusive, tinha sido alertado pela esposa que tinha mediunidade, a Cláudia, que Jesus era um homem bom. Então, ele estava com muita dificuldade para lidar com todos aqueles que compunham o sinédrio, não se prejudicar, porque ele não conseguiria ir além, mesmo sabendo que estava errando, ele não conseguiria ir além daquilo, no ponto em que prejudicaria a sua carreira. Então, ele não se colocaria contra as decisões, ali do sinédrio, mesmo percebendo que não estavam sendo justas. A alucinação tomara conta da massa, sustentada pelos profissionais assuladores dos ódios ali mesclados. Parece que estamos vendo sempre a história da humanidade se repetir, não é? Aqueles que acabam influenciando tanto por determinadas situações que surgem ali os influenciadores, e a tendência é ficarmos com aqueles que nos influenciam naquilo que nos interessa. E é isso, então a alucinação que tomara conta da massa, sustentada pelos profissionais assoladores dos ódios ali mesclados, queria o justo, não o criminoso, o sábio, não o selvagem. Para a multidão, é melhor matar quem lhe dá a vida, aquele que lhe insufla o ódio em cuja faixa sintoniza. O herói provoca inveja, enquanto o réprobo, que inspira desprezo, é aceito, pois que serve de patamar para outros seus semelhantes mais astutos, que se destacam graças a ele. Então, o que é bom não encontra ressonância, não encontra aplauso. Por quê? Causa inveja. Então, não interessa. Continuando. Jesus não devia continuar vivo, pensavam os famanazes do poder temporal, e Pilatos não sabia como solucionar honradamente a questão. Pusilânime, quer dizer, frágil, não impôs a autoridade que a lei romana lhe concedia. Quis negociar com o crime organizado e tornou-se um cristicida. Mandou antes que o açoitassem. Ele tentou alguns recursos, que o flagelassem, a fim de acalmar a mata, que se nutre de sangue inocente. E não nos esqueçamos que aquela multidão de pessoas
uma grande maioria, evidentemente que não todos, né? Óbvio que não todos, mas muitos daqueles que estavam gritando para que Jesus fosse sacrificado, condenado, aliás, né? Haviam recebido ali em Jerusalém, nas festividades da Páscoa, que o judeu comemora anualmente, né? Indo ao templo, comemorando o êxodo do Egito, né? A libertação da escravidão egípcia, que foi dada ali a eles por Moisés, né? Moisés os liberta do jugo aos egípcios. E ano a ano é comemorado, né? Então, estavam aplaudindo quando Jesus adentra Jerusalém naqueles dias de festividade, porque se deixa levar pela maioria. Então, estava sendo aplaudido, vamos aplaudir. Está sendo condenado, vamos condenar. É isso que nós precisamos entender em nós, né? Essa preguiça mental, essa dificuldade em trazermos a convicção dos valores para sermos nós mesmos, mesmo errando, mas nós mesmos, e não irmos como onda para onde vai o vento. Continuando. Vamos ver onde estamos. Cícero considerava a crucificação como a mais cruel e repugnante das penas que os romanos aplicavam contra os rebeldes escravos e criminosos bárbaros. Em Jerusalém, ela era reservada aos criminosos comuns. Parece ter-se originado entre os persas com o objetivo de impedir a ação da impiedade dos delinquentes, coarctando a onda que se espraiava do crime pelo terror. Jamais, porém, a pena de morte trará efeitos benéficos à sociedade ou evitará a criminalidade. Onde viceje a sua sombra, alastram-se a violência, o vício, os delitos mais vis. Só a educação pode prevenir o mal e corrigir o erro. Posteriormente, cresce que foi Alexandre Magno, no seu expansionismo, quem difundiu a crucificação pelo Oriente Médio, sendo mais aprimorada e mais refinada pelos métodos romanos. A vítima deveria antes ser despida e atada a um poste, passando a receber os açoites, normalmente em número de 39 ou mais, com o flagrum, um chicote de couro, com várias tiras ou correias, em cujas extremidades havia bolas de chumbo ou afiados pedaços de ossos de carneiro para dilacerar as carnes. 2 sicários aplicavam os golpes nas costas e nas pernas, sucessivamente, lanhando-as e despedaçando-as, a fim de que as hemorragias quebrassem as resistências da vítima, sem possibilidade de sobrevivência ou de mais demora na cruz. Jesus havia sido mandado de um para outro lugar e estava exausto, percorrendo naquela noite sinistra mais de 4 quilômetros entre um palácio e outro. Ao ser retirado do madeiro de flagício, foi envolvido por uma túnica de púrpura escarlate e coroado de espinhos, em ultraje à sua pessoa, em ironia ao seu reino, sendo cuspido e azucrinado pela soldadesca.
Na mais terrível solidão humana, ele aceitou o fardo cruel da ingratidão dos amigos, um dos quais o negara há pouco por 3 vezes consecutivas. O sangue e o suor abundante misturavam-se nas bordas das carnes dilaceradas. Empurrado para o centro do pátio, onde Pilatos se encontrava, este gritou para a turba: Eis aqui o homem. Nenhuma emoção nos inimigos, príncipe dos sacerdotes e soldados, mais ódio e rancor. Em uma só voz, decretaram e selaram não o destino dele, mas o próprio. Crucifica-o, crucifica-o. Mas eu não encontro culpa nele. Tomai-o, vós e crucificai-o. Um reino em desafio e um rei em julgamento numa noite de horror que nunca mais passaria na história das trevas da humanidade. O exuberante fenômeno mediúnico, aliás, voltando, um reino em desafio e um rei em julgamento, numa noite de horror que nunca mais passaria na história das trevas ou de trevas da humanidade. Nós temos uma lei, bradaram os enlouquecidos adversários da luz. E segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Jamais ele dissera ser de Deus. Aliás, jamais ele dissera ser Deus, afirmando-se seu filho como todos nós e tornando-se o caminho para o Pai. Era necessário demonstrá-lo, porém. A luz cega os que se aprisionaram longamente nas trevas, e será aceita, bem recebida, vagarosamente. Assim era necessária a sua morte, para que das sombras do sepulcro viesse a claridade imortalista encontrar os seus assassinos na longa estrada das reencarnações, erguendo-os para os altiplanos da verdade. O processo era já irreversível. Instalara-se a hora dolorosa na consciência terrena. As criaturas mergulhavam no abismo da insensatez, nele demorando-se milênios afora, em perseguição de retorno. Em Jerusalém, preferiram Barrabás e rejeitaram Jesus. Pilatos prosseguia lavando as mãos, sem limpar a consciência culpada, sem jamais o esquecer. Ele que teve a oportunidade máxima, suicidando-se depois, mas perturbou o próprio futuro, em vez de solucioná-lo. Na sucessão dos séculos, a consciência humana procura a vida, a libertação, enquanto ouve a voz confusa do procurador romano gritar para a massa na noite hedionda: Eis aqui o homem. Por ora, fiquemos com essas reflexões, compreendendo que esse desfecho se deu como resultante da animalidade ainda da humanidade, né? Previsível, tanto que foi cantada pelos profetas, todo esse desdobramento que se deu, né? Porque o plano maior tem como
como perceber o andamento das coisas, não existe salto. Nesse processo evolutivo dos espíritos não existe salto. Então, não tem como, de uma hora para outra, mudar-se. É um processo. Acabamos de ler, Amélia disse, quando as trevas se fazem muito intensas e começa aquela luz, é preciso que aos poucos esses raios, pequenos raios vão aos poucos aclarando aquela mente conturbada, aquela mente ignorante, aquela mente sem esclarecimento. É um processo. Então, era natural que isso se desse. E, ao mesmo tempo, importante para chocar e ficar ali na história da humanidade, né? Como um marco, né? Não poderia ter sido de uma forma suave. Tinha que ser, a partida de Jesus não poderia ter sido de uma forma suave. Ele estava encarnado, ele tinha que desencarnar. Ele não poderia desencarnar por uma doença. Era preciso que as lições ficassem muito fortes para uma humanidade que ainda precisava ver algo de uma forma mais intensa, né? Então, todo esse aprendizado é para trazer alegria aos nossos corações, a alegria da boa nova, né? A alegria da boa nova. Foi por isso que ele viveu tudo intensamente da forma como tinha que ser. Que fiquemos em paz, que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe.